Aula de número 18. Na aula de número 18, nós vamos estudar aqui o artigo 16. No artigo 16, que nós vamos estudar da lei de número 9.307 de 96, não precisa nem ficar repetindo, não é verdade? Você já conhece a lei da arbitragem. Aqui, o tema principal é se o árbitro ele pode ser substituído. Na verdade, nós já vimos que pode sim, já podemos adiantar a resposta. Mas aqui tem mais algumas lições para a gente que a lei traz, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho mais como funciona a substituição do árbitro. Isso independente das 3 esferas arbitrais que a gente sempre fala. Quais são as 3 esferas arbitrais que a gente fala? A gente fala do árbitro ad hoc, aquele que trabalha sozinho, né? O autônomo, podemos dizer assim. A outra esfera arbitral seria a arbitragem institucional, exatamente. E qual é a terceira? Vamos ver se você responde. Quem respondeu é a arbitragem especializada. Acertou em cheio, na mosca. É exatamente isso. As 3 formas de se trabalhar com a arbitragem é árbitro sozinho, você pode trabalhar só você como árbitro, uma arbitragem institucional, aí estamos falando de uma associação de árbitros, onde tem mais de 3, de 10, de 50, de 30, depende, não tem regras para quantidade. A única regra que tem que ser respeitada é sempre número ímpar, quando está instalado o processo. E a arbitragem especializada, que é aquela que é para um determinado setor, né, onde tem ali um especialista naquela área. Por exemplo, a arbitragem especializada para engenheiros, para corretores de imóveis, para, não sei, outros exemplos aí podemos tirar e falando, vários que poderiam se encaixar nessa especialização, porque a ideia é que tem ali uma área específica, né? Bom, quando eu estou abordando esse assunto novamente, é para a gente entender que a substituição que pode ocorrer aqui é em qualquer uma das 3 esferas, tá? Por isso que eu estou retomando alguns assuntos. E aí então, nós temos aqui o dispositivo, né? O artigo 16, que fala sobre este assunto. Se o árbitro excusasse antes da aceitação da nomeação, então veja, a gente já está começando a compreender as coisas, não é verdade? Qual é o momento que o árbitro ele é nomeado? Quando as partes escolhem aquele árbitro ou aquela câmara arbitral, ou aquela corte, ou aquele tribunal, ou aquela arbitragem especializada, nas 3 esferas, como eu falei. As partes elegeram aquele árbitro ou aquela câmara. Isso significa que está aceito pelo árbitro, ele é obrigado a aceitar? Não, não é obrigado a aceitar. Ele vai analisar e aí então vai tomar a sua decisão. Essa tomada de decisão, ela pode ser para aceitação ou para recusa, tá? Então, ele toma a decisão diante do fato. Então, suponhamos que você trabalha sozinho. Gosto muito de dar exemplo para o árbitro que trabalha só, porque tem muitos que trabalham só e é bem bacana também. Suponhamos que você trabalha sozinho. Qual é o momento que você acha que você deve recusar ou excusar-se, né? Qual é esse momento que você deve excusar-se? Eu acredito que é aquele momento ou que você não pode por motivos variados, particulares, ou também aquele que você deve levar em conta que eu vou falar aqui agora.
que você não tem a capacidade de levar adiante aquele litígio, talvez porque ele foge da sua especialidade, ou ele é muito complexo e que você entendeu que não tem como você solucionar aquele litígio, porque ele é um pouco complexo mais do que o seu conhecimento. Pode até ser que depois da experiência que você vai galgando ao longo do tempo, que você já se torne aí o suficientemente experiente, né, para solucionar muitos, talvez a maioria dos casos. Mas tem muitos que, principalmente no início ali da sua jornada, que você vai ficar um pouco ali, né, se você não tiver onde ali recorrer para buscar talvez a ajuda de um árbitro experiente ou outras coisas, né, isso não tem nada de regra nisso aqui, talvez foge um pouco daquilo que você pode, perdão, que você pode colocar em prática ali. E aí, então, eu acho que esse momento você deve levar em conta e excusar-se, tá? Então, se o árbitro, é disso que nós estamos falando, se o árbitro excusar-se antes da aceitação da nomeação, olha só, ou após a aceitação vier a falecer, né? Que Deus te livre, não vai viver muitos anos, vai ficar velhinho, né? Mas se isso acontecer, aí olha só o que acontece. Torna-se impossibilitado, tá? Para o exercício da função. Ou o momento que o árbitro ele recusa, né? Ou o momento que acontecer alguma coisa. Ou for recusado, assumirá no seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Aí a gente entra também em duas esferas aqui do compromisso arbitral, ou da chamada convenção de arbitragem, a qual esses termos você já tem que estar familiarizado, porque já foram bem apreciados nas aulas passadas e a gente já tem que estar familiarizado com isso. Então, suponhamos que nessa esfera aqui, que fala sobre a cláusula compromissória, e ela é uma cláusula compromissória cheia, né? Ou seja, já foi convencionada, e aí então, lá nessa cláusula compromissória, indica que aí esse árbitro sozinho indicou lá, bom, na minha ausência pode ser solucionado com o árbitro, o Pedro, o João, o árbitro A, o B, o C. Está lá indicando, está lá indicando. Ou com o tribunal A, B, C, a Câmara A, B, C, D. Está lá indicando. O que a lei está falando é isso, é indicação, se houver. E se não houver? Se não houver uma indicação para substituição, aí a gente tem a questão. E lembrando que essa questão da substituição está sendo abordada aqui no artigo 16 de duas maneiras. Ou a recusa do árbitro, ou a aceitação dele, mas houve alguma ausência ali, como por exemplo no falecimento. Aí então, se houver, indicando na cláusula compromissória ou no compromisso arbitral, porque eu até agora eu falei da cláusula compromissória, mas ali no compromisso arbitral também, nesse caso aqui, está se falando após a aceitação, né? Após a aceitação. Então tem que ter um indicado, ou se não houver, aí vamos ver o que acontece. Parágrafo 1º. Não havendo substituto indicado para o árbitro, então não há nem na cláusula e nem no compromisso. Então, nesse caso, o que vai se aplicar? Aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Esses dois você já conhece. Se as partes tiverem invocado na convenção de arbitragem.
Então, se as partes tiverem convencionado, né, isso daí, a indicação, aí pode então seguir as regras daquele órgão arbitral ou entidade especializada. Ah, mas e no caso do árbitro que trabalha sozinho, o autônomo, o ad hoc, né? Nesse caso aí, tem que haver na cláusula uma indicação de outro árbitro ou de outra câmara, porque se não houver essa indicação, aí provavelmente a cláusula, o compromisso, ele será nulo. A gente já viu isso daí, vamos ver um pouquinho mais para frente também, perdão, sobre essas questões. Então, olha só, no parágrafo 2º, a gente tem aqui mais informações. Nada dispõe da convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, então nada dispôs, as partes não chegaram a um acordo. O que acontece? Procederá a parte interessada, se houver uma parte interessada, tá? Da forma prevista no artigo 7º dessa lei, a menos que as partes tenham declarado, né, expressamente na convenção de arbitragem, não aceitar substituto. Então tem essa terceira via também. Então elas declararam, não aceito substituto. Aí então, nesse caso, a gente não tem arbitragem. Agora, se houver uma parte interessada, ela vai seguir o que diz a regra no artigo 7º dessa lei. E aí, a gente poderia ver rapidamente aqui o artigo 7º dessa lei, né? Só rapidamente, só para... Olha só, vou abrir aqui para você e já vou no artigo 7º. E aí são as regras que são apresentadas aqui. Depois você pode ver com calma e ver todos os parágrafos aqui também do artigo 7º. Então a gente tem aqui o caput do artigo, existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem. E aí o que acontece? Poderá a parte interessada requerer a citação à outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso designado ao juiz de audiência especial para tal fim. Só que aí a gente tem um parágrafo 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e o parágrafo único. Aí depois você pode, aliás, tem até o 7º, né? Até o 7º, até o parágrafo 7º, depois o 8º aqui já é o artigo 8º. Mas eu só estou abrindo aqui só para a gente entender também que na própria lei, isso aqui já é uma lição, né? Na própria lei estabelece quais regras devem seguir. Então você não precisa nem consultar uma outra lei. Na própria lei diz aqui, olha, a parte interessada deve seguir o que está previsto aonde? No artigo 7º dessa lei. Então é por isso que eu quero chamar a sua atenção também dessa lei, ou seja, você não precisa ficar pulando para uma outra lei, para uma outra, para uma outra, para uma outra. A gente já aprendeu aqui no curso de arbitragem que a arbitragem ela nasceu para ser simplificada, tá? Por isso que no artigo 1º diz que qualquer pessoa capaz pode funcionar como árbitro, sim. E também desde que tenha confiança das partes. Por quê? Porque é tudo muito simples, principalmente a arbitragem por equidade. É o que nós estamos vendo. Então, essa própria consulta das regras na própria lei, você vai encontrar em vários artigos, onde a lei manda voltar para um artigo tal, ou manda você visualizar em outro artigo para entender qual é a regra caso aquilo aconteça. E é o que nós acabamos de ver agora em relação à substituição do árbitro, trazendo mais informações aqui nesse sentido. Então,
nós vamos para a nossa próxima aula.